um mês para a gente abrir o olho. Os meninos de hoje, irmãos, só a graça de Deus. Vocês que são pais como o Daniel e a Isa e outros que aqui na igreja estão, que Deus abençoe vocês, irmãos. Vou orar por vocês. Meus irmãos, hoje é o Dia dos Pais e hoje de manhã nós tivemos um culto muito rico e abençoado. Embora a frequência de manhã não tenha sido como de costume, mas essas manhãs aqui, elas têm sido muito especiais. Para mim tem sido um momento rico, visitação de Deus sempre. E hoje mais uma vez Deus nos visitou sobremodo, sobremaneira. E eu preguei sobre o Pai, Deus como Pai, mas numa perspectiva maior da filiação divina, dos privilégios de sermos filhos de Deus. Essa semana eu fiquei pensando, porque os nossos cultos são temáticos, e quando acontecem esses cultos especiais de ação de graças como hoje, que é o Dia dos Pais, eu fico sempre orando a Deus e pensando em que pregação, em que tema poderia pregar. Eu fui levado para um texto muito conhecido. Eu não vou ler esse texto porque eu vou contar a história desse texto. Então não é necessidade da gente ler, porque você conhece muito essa história. Eu creio que talvez seja uma das histórias mais ricas e conhecidas do Evangelho. Ela exatamente está colocada numa seção que geralmente os estudiosos chamam de seção dos perdidos e achados. Porque o nosso Senhor Jesus, de modo brilhante, Ele fala sobre uma ovelha que se perdeu e um pastor que foi em busca dessa ovelha. Depois ele fala de uma mulher que perdeu uma dracma dentro da sua casa e ela não sossegou enquanto não encontrou aquela dracma, e quando ela encontrou, houve festa na casa dela. Essas são histórias menores, mas ele conclui essa sessão de perdidos e achados contando a história de um filho que se perdeu, mas que voltou para casa. E nessa noite eu vou orar com vocês aqui para que Deus inspire o nosso coração, ilumine a nossa mente, para que a gente consiga contar essa história, talvez com riquezas maiores e detalhes, e que no final a gente seja ministrado por Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Essa história está em Lucas, capítulo 15. Senhor da glória, Pai celeste, eu te louvo e agradeço pela manhã que tivemos aqui. Eu te louvo e agradeço pela tarde de descanso. Eu creio que foi um dia muito abençoado para os pais da nossa igreja estarem com seus filhos, esposas, em família, tendo um momento de família gostoso no lar, de um almoço especial e de descanso. Eu te louvo com os meus irmãos por essa noite estarmos aqui, Senhor, adorando a Ti, louvando a Ti. E que momento especial nós já tivemos, de comunhão, de oração, de ação de graças a Ti, Senhor. E nesse momento em que nós vamos, com a ajuda do Teu Espírito, expor o Santo Evangelho, as Sagradas Escrituras, meu Deus, eu entendo a necessidade da Tua assistência. Senhor, que nós não venhamos aqui a fazer um belo discurso, rico em detalhes talvez, mas que a gente, com a ajuda do Teu Espírito, possa, ó Deus, falar do Evangelho, falar da graça, falar do perdão, falar da reconciliação. Que o Senhor nos traga uma visão maior sobre o Pai que nós temos. Que nós sejamos ministrados por Ti. Senhor, eu te peço que nada venha fazer a nossa atenção devagar, que nada venha roubar a nossa atenção, que a nossa mente esteja, ó Deus, aqui concentrada no Evangelho,
porque nós sabemos que o Senhor deseja sempre falar com a igreja. Eu creio que o Senhor quer fazer isso nessa noite. Nós oramos no santo e eterno nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, querido? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria então de contar para vocês essa história. Na verdade, o que eu desejo é recontar essa história, pois essa história, como nós sabemos, eu já vos disse, ela foi contada há cerca de 2000 anos atrás, por aquele que é considerado o maior de todos os mestres, o mestre por excelência, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso afirmar, irmãos, sem sombras de dúvidas, eu penso assim, que essa é uma das histórias mais lindas, mais belas, contadas pelo Mestre Jesus. Essa história, eu posso até dizer que, de alguma forma, ela se sobressai de outras histórias, porque essa história contada por Jesus, ela é cheia de emoção. Essa história, ela fala de tristeza, mas ela fala também de triunfo. Essa história, ela fala de pecado, ela fala de dissolução, mas essa história fala de perdão. Essa história fala de reconciliação e fala de amor. Quando nós lemos essa história, os personagens que nela estão se sobressaem. Eu posso até afirmar, queridos e queridas, que não é difícil, de alguma maneira, de alguma forma, a gente mesmo se identificar com alguns desses personagens. São 3 os personagens principais dessa história. Um filho mais novo, que na história é chamado de filho pródigo. O filho mais velho, que é aquele que fica em casa, porque o mais novo, ele vai embora. E que de fato, a meu ver, nessa história, como eu disse hoje de manhã, e quero noutra oportunidade falar sobre esse filho mais velho, para mim ele é o personagem principal dessa história. Quando eu pregar sobre ele, eu digo por quê. E o pai dos 2 jovens, sobre quem nós gostaríamos de refletir um pouco nessa noite. Como eu disse a vocês, afinal de contas, nós celebramos o Dia dos Pais. Obviamente, amados e amadas, para falar sobre esse pai, nós teremos que falar sobre o seu filho mais novo. Preste atenção. Aquele pai, ou o pai dessa história, ele criara e educara seus filhos desde cedo para serem homens honrados, homens dignos, conforme a cultura deles e a tradição deles. Eles foram ensinados a manterem o legado daquele pai e honrá-lo em todo o tempo. A história mostra que eles tinham uma boa herança. E embora o primogênito, conforme aquela cultura e aquela tradição, fosse o herdeiro de porção dobrada, o mais novo também tinha muitos direitos. Ele tinha uma parte considerada na herança que o pai deixaria para eles, por ocasião da sua morte. Mas eis que um dia, subitamente, inesperadamente, aquele filho mais jovem, ele quebra com todo o legado que a geração familiar anterior vinha cumprindo, de geração em geração, até chegar ao seu pai. E no ímpeto, aparentemente, de impaciência e de indisciplina, mas se nós olharmos bem e analisarmos maior, numa demonstração de falta de amor autêntico pelo pai, ele pede antecipadamente sua parte na herança. A tomar essa decisão, aquele jovem estava demonstrando uma profunda falta de consideração por seu pai. Naquela cultura, um filho pedir a herança antecipada a seu pai era o mesmo que dizer o seguinte: preste atenção,
pai, na verdade eu queria que você estivesse morto. Você está atrapalhando os meus planos. Você é uma barreira. O que eu quero de fato é minha liberdade. Eu quero a minha realização pessoal. Eu quero deixar essa família agora. Eu tenho outros planos que não envolvem o Senhor e essa família. Eu não quero me relacionar com nenhum de vocês aqui. Dê-me, portanto, minha herança agora, porque eu quero ir embora. Eu não quero mais vocês. Talvez a gente não saiba, mas naquela cultura, naquela tradição, era como se aquele filho estivesse decretando a morte do seu próprio pai. Vejam, ainda naquela cultura, a resposta normal, quem conhece um pouquinho a cultura, para esse nível de imprudência praticada por aquele jovem, seria, no mínimo, um tapa na cara por parte do pai. E isso não aconteceria em casa, mas isso aconteceria em público, para que aquele filho fosse envergonhado, porque ele tinha demonstrado desrespeito para com seu pai. Um filho que desonrasse seu pai a esse nível, naquela cultura, seria destituído de todos os seus direitos e expulso da família para sempre. Ele seria banido. Ele até poderia ser considerado como morto. Ele seria deserdado pelo pai, sendo, preste atenção, praticamente impossível retomar novamente a sua posição familiar. Mas, mesmo sabendo todas as implicações de sua decisão, aquele jovem levanta ou leva adiante o seu plano, aspas, libertador. Surpreendentemente, quebrando praticamente as tradições culturais daquela época, aquele pai atende ao pedido do filho insolente, repartindo a herança e lhe entregando a parte que lhe cabia por direito. E a pergunta que é feita por muitos, através dos séculos, é por que é que aquele pai agiu dessa forma, se não era o costume? Se o costume era levar em praça pública, dar uma tapa no rosto, na face, expô-lo à vergonha, por que é que aquele pai quebra o costume e age daquela forma? Eu gostaria de vos lembrar que quem está contando essa história não sou eu estou apenas repetindo-a, mas quem contou essa história foi o mestre dos mestres, Jesus Cristo, e com certeza ele queria ensinar ricas e profundas lições. Vejam, as ações daquele pai demonstravam que ele realmente era um pai amoroso, ele não era um pai tirano. E aquele pai, pasmem, ele estava profundamente disposto a passar humilhações públicas em vez de desonrar seu filho. Aquele pai sofreu voluntariamente o que constitui, amados e amadas, uma das mais dolorosas agonias de todas: o pesar de um amor rejeitado. Talvez algumas pessoas que cá estejam nessa noite, ou que estejam nos ouvindo pelo canal do YouTube, já tiveram um amor rejeitado e sabem do que eu estou falando. O pai, ou o amor do pai por aquele rapaz era, sem dúvida, profundo. E nós sabemos que quanto maior o amor, maior é a dor quando esse amor é rejeitado. A partir daí, a história inicia um desenrolar profundamente dramático. Aquele filho rebelde vai para uma terra distante, e lá ele inicia uma vida de farras, uma vida de prazeres carnais,
Lá ele inicia uma vida de orgias, experimentando, queridos e queridas, tudo aquilo que o mundo caído pelo pecado pode oferecer a uma pessoa. Mas um dia, a grana acabou, devido à vida dissoluta e pecaminosa, com orgias, com dissolução, que aquele rapaz tinha vivido. E a Escritura diz, e a história diz, que sobreveio uma grande fome naquela região, e a coisa agora estava ruim. E se estava ruim, ela tornou-se ainda pior. Na verdade, a festa acabou para aquele rapaz. Deixe-me dizer uma coisa: a festa um dia acaba. Ela pode até demorar para acabar, mas nós sabemos que um dia a festa acaba. Um dia a farra acaba. O sonho de uma vida de liberdade plena, feliz, com amigos, com mulheres em todo o tempo, se tornou um terrível pesadelo. Aquele jovem tinha deixado um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente de amor. Ele tinha deixado o seu lar sob os cuidados de um pai maravilhoso e amoroso. E agora aquele rapaz tinha chegado ao fundo do poço, sem amigos, sem família e sem esperança. De fato, ele estava no fundo do porto. E o pai? Como é que esse pai se comportou com a ausência daquele filho insolente e mal agradecido? Há um poeta da música evangélica brasileira, que eu creio que a maioria de vocês não conhece, que traduz numa linda melodia como se comportou aquele pai enquanto seu filho estava fora. Ele escreveu uma linda poesia musicada, cujo título é Fim de Tarde. E ele, na sua poesia, na primeira parte, ele diz: escute, fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento, teimosia de paixão, faz das cinzas renascer alento. Na estrada, o seu olhar, procurando um vulto conhecido, espera um dia abraçar quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão, mas fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor de seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Sim, de modo poético, esse autor tenta nos passar a espera ansiosa desse pai. Aquele coração ferido que insistia em continuar amando e esperando, aguardando um dia aquele filho apontar naquela estrada empoeirada, retornando para o seu lar. Mas voltemos ao jovem. Agora, sozinho, sem dinheiro e sem amigos, com uma grande fome naquela região, ele foi trabalhar cuidando de porcos. Contudo, a fome era tanta que ele desejou, inclusive, comer daquilo que era servido aos próprios porcos. E nós podemos pensar e dizer: que terrível situação. Esse jovem realmente tinha chegado ao fundo do poço. Que desgraça a rebeldia e o pecado podem promover na vida de uma pessoa. Que desgraça! Haveria alguma possibilidade de saída para aquele jovem desesperançado? Haveria, porventura, um meio dele ser restabelecido?
Haveria alguma possibilidade de um novo recomeço no meio dos porcos, no pior local onde alguém poderia estar? Aquele jovem tem uma profunda crise de arrependimento. Ele lembra da casa do pai, ele lembra daquilo que ele possuía, e que por sua atitude insana e rebelde, ele tinha perdido tudo. Ele lembra que até os trabalhadores do seu pai comiam com fartura, e ali estava ele morrendo de fome, querendo comer a comida dos próprios porcos. Um arrependimento genuíno invade a sua alma, invade o seu coração, e ele decide voltar à casa do pai. Ele decide procurar seu pai amoroso. Ele decide confessar seus erros ao pai e lhe rogar o perdão. Ele nem quer seus direitos de volta. Ele, na verdade, só quer voltar para casa. Ele quer somente voltar para o aconchego daquela casa, daquele lar, nem que fosse para ser tratado apenas como um empregado da casa. Essa, meus irmãos, é a divina graça de Deus em ação. Esse é o poder restaurador da graça do nosso Deus, aleluia. Movendo aquele coração perdido e pecaminoso, em busca do perdão e da redenção, vencendo os seus medos e vencendo os seus temores, vencendo a sua própria vergonha. Ele se levanta e retorna para aquele que tinha sido um dia o seu lar. Vamos para o ápice dessa história. Filho perdido e pai amoroso estão distantes, não apenas geograficamente, mas nos laços de convívio. Algo terrível, como vimos, tinha separado eles. Vejam, naquela cultura, o que esperava para um garoto assim, voltando para casa, era que ele recebesse o que merecia. E naquela cultura e tradição, se alguém assim fizesse, se tivesse saído de casa e quisesse voltar para casa, o que é que ele merecia naquela tradição e naquela cultura? Veja, nenhum pródigo querido merecia a reconciliação total com o pai. Jamais isso poderia ocorrer. Ele deveria receber o que merecia. Ele deveria ser punido por ter envergonhado seu pai. No melhor do cenário para os fariseus, o filho punido deveria ser excluído da fraternidade da sua família para sempre. Ele provavelmente viveria excluído às margens da propriedade do pai, assumindo a responsabilidade de tentar pagar sua dívida pelo resto da vida. Mas o que ocorreu foi um verdadeiro terremoto na vida daquela vila. E como o pai tratou aquele jovem, é isso que surpreende nessa história. Imagine a cena comigo. Lá ao longe, começa a surgir a figura daquele jovem rebelde. Os moradores da vila estavam à espreita, esperando que aquele pai se negasse a ver o rosto do jovem. Talvez ele fosse obrigado a ficar sentado durante dias no portão da casa. Talvez o pai o levasse para um pátio principal e o envergonhasse publicamente, e seria provável que todas as pessoas presentes cuspissem nele. Se ele ficasse esperando no portão, o pai poderia encontrar com ele, e nesse encontro o jovem deveria se ajoelhar e beijar os pés do pai. Não haveria abraço, nem aperto de mão, e nem tampouco um beijo. Além disso, o filho deveria se prostrar diante do pai com a cara no chão. A partir daí, o pai direcionava o que iria fazer com esse filho. Mas não é assim que acontece. Há uma verdadeira reviravolta nessa história.
há um desfecho dramático. O filho ainda estava longe quando aquele pai quebra todo o protocolo cultural esperado por todos. Corre até seu filho que estava perdido, abraça-o e beija-o. Eu posso dizer, que cena maravilhosa. É óbvio que aquele pai esperava o retorno do seu filho, pois de que forma ele poderia tê-lo visto quando ainda estava longe? Talvez todos os dias, como disse o poeta, ele fosse para o portão e olhava no horizonte, esperando o seu retorno. Ele sabia que seu filho corria perigo e que somente em casa, em família, sob seus cuidados, aquele filho teria segurança. Ao correr até seu filho, isso seria algo impossível naquela cultura, o pai inicia o processo de perdão e reconciliação. Seu coração está cheio de compaixão e amor. Ele o abraça e o beija insistentemente. Ele se agarra ao seu pescoço, porque é assim que o original quer trazer para nós. São beijos demorados, são muitos beijos, demonstrando toda a sua graça perdoadora. Imagine comigo, como não estavam os moradores daquela vila? Esperavam um pai raivoso, odioso, exigindo que sua honra fosse restituída. Mas ao invés disso, ele corre até o perdido pecador. Aquele moço estava em farrapos, aquele moço cheirava a porcos, aquele moço cheirava a pecado, mas mesmo assim, o pai o abraçou e o beijou repetidamente. O filho confessa seu pecado, e há da parte do pai graça suficiente para perdoá-lo e aceitá-lo. E o pai não somente perdoa aquele jovem rebelde, insolente, mas lhe restitui o status de filho. Isso ele faz com a entrega de roupas, ele faz com a entrega de um anel, e ele faz com a entrega de sandálias. Naquela cultura, as roupas simbolizavam honra. Somente as pessoas honradas podiam usar roupas dignas. Escravos e servos não usavam roupas tão dignas e honradas. O anel que o pai pede para trazê-lo era símbolo de autoridade. O pai lhe está restituindo a sua honra. O pai lhe está restituindo a sua autoridade. E ele pede para trazer sandálias. As sandálias era símbolo de que o pai estava lhe aceitando novamente na sua família. Ele não era um deserdado, um banido, um escravo e um servo. Ele era filho. Permita-me citar novamente o mesmo cantor e autor que eu citei pouco tempo atrás, no final da sua poesia. Ele diz assim: mas um dia aconteceu, e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre, vinho do melhor tonel. Tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte. Fim de tarde, está deserto o portão. O filho voltou e o pai o recebeu. Meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que essa história é a história de todos nós. Eu penso que essa história é a história de Deus e da sua relação conosco. E permita-me concluir nessa noite, tirando algumas lições que eu julgo pertinentes, espirituais. Em primeiro lugar, este jovem perdido retrata todos aqueles que estão vivendo uma vida longe de Deus,
ou que nunca tiveram comunhão com Ele, ou que um dia já tiveram, mas que se afastaram dEle. Todas as pessoas que se encontram numa dessas classes, ou que nunca tiveram um encontro com Jesus, nunca, estão longe de Deus, viraram as costas para Deus, porque todos nós pecamos e estávamos destituídos da presença, da comunhão e da glória de Deus. Não foi Deus que virou as costas para nós como Pai, mas fomos nós que pecamos, nós que nos distanciamos, nós que resolvemos seguir o curso da liberdade. Mas também, amados e amadas, significa também aqueles que talvez outrora já tiveram comunhão com Ele, já caminharam com Ele, mas que por algum motivo se afastaram dEle. Talvez algumas pessoas, e pasmem, podem estar assim aqui nessa noite, porque eu disse hoje de manhã que a pior coisa para uma pessoa é estar perdido dentro da casa do pai, como o filho mais velho. Está aqui presencialmente, mas o seu coração não está com Deus. A sua vida não tem comunhão com Deus, você cumpre tabela. Perdeu a comunhão. Você não vive uma vida dissoluta de pecado, mas não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus. Perdido dentro de casa, eu disse hoje de manhã, é pior do que quem está lá fora. Aquele moço um dia disse: rapaz do céu, eu pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Ele gastou em orgia, ele gastou com amigos, com bebida, com tudo, ele caiu em si. Mas o pior que eu acho é a pessoa achar que está certa. Eu tenho conversado com Denise tanto, e não quero usar esse púlpito como divã, por favor, não é isso. Mas eu penso que nessa pandemia, a quantidade de pessoas que esfriaram a comunhão com Deus é coisa absurda. Eu já disse a vocês, irmãos, as pessoas não querem vir mais à igreja. As pessoas viajam, vão para hotel, as pessoas vão para shopping, as pessoas vão para pousada, as pessoas fazem turismo, mas quando é para vir para a igreja, tudo é desculpa. Isso é frieza, é falta de comunhão com Deus. Ah, pastor, eu sou crente na minha casa. Vai nessa. Você vai ver onde é que vai parar. Essa história retrata a gente. E o pior é que a gente fica inventando desculpas e mais desculpas para essas coisas espirituais. A gente fica inventando, irmãos. Em segundo lugar, esse Pai representa a figura do Deus Pai, que nos ama, que nos amou tanto, que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para dar a vida pelos pecadores que estão distante dEle. Esse Pai dessa história, embora Cristo não esteja nessa história, isso é outra coisa que numa outra pregação, se vocês me permitirem, eu vou dizer qual é o foco dessa história, porque Jesus não está nessa história. Não está. Você não vê Jesus claramente nessa história. Você vê o pai e o perdido. O ensinamento era sobre isso. Na verdade, o ensinamento era para fariseus e saduceus, que não se alegravam com salvação de ninguém. Ficavam com raiva, inclusive como o filho perdido ficou com raiva quando o seu irmão voltou. Que houve festa. Mas essa é a história de um Deus que ama. Isso é uma história de um Deus que deseja salvar o pecador. Essa é a história de um Deus que ama tanto, como nós pregamos hoje de manhã, que Ele deu o seu único Filho para morrer em meu lugar e em seu lugar. Essa é uma história de amor. Isso não é uma história que traz traição, que traz isso, traz aquilo. Não, é uma história de um Deus que ama. E todas as três histórias têm alegria, porque Deus deseja salvar o pecador. É uma história assim. Esse Deus ama. Hoje de manhã, eu citando João,
na sua primeira carta, eu já preguei sobre isso aqui. João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A exclamação de João é grande: vede que grande amor. Ele está chamando a atenção dos seus leitores. Leitores, vejam, esse Deus ama, Ele ama muito a cada um de nós, que nos tornou filhos dEle. Nós que éramos pecadores, miseráveis, perdidos, banidos, podres. É assim, irmão. E se você é salvo em Jesus, a gente deveria estar aqui nessa noite, eu sempre digo a Dala, pulando de alegria, como os africanos fazem. Às vezes parece que a gente está, desculpa a expressão, no culto fúnebre. Eu sei que você passa por luta, que eu passo. Eu sei que você passa por prova, que eu passo. Mas se alegre na presença daquele que te salvou. Exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle. Eu tenho feito uma coisa com Denise, eu já disse a vocês, sem murmuração nessa casa, sem reclamação nessa casa. Vamos fazer um pacto de não murmurar, de não reclamar. Deus é tudo em nós. Você vai perceber o quanto a sua vida vai mudar. As coisas podem não mudar, mas sua vida vai mudar. Então nós chegamos na casa de Deus e está na prova, está passando tribulação, está passando luta. Nós todos passamos isso. Eu fiz um enquete aí com umas 50 pessoas domingo passado, da pregação sobre Romanos. Eu disse: quem não está passando por prova, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Irmã Neuza fez uma pegadinha comigo. Ela foi ajeitar o óculos. Foi assim, eu disse: irmã Neuza. Todo mundo tinha algum problema. Ninguém vive sem problema, irmão. Ninguém. Então devemos nos alegrar na presença desse Senhor. Alegria da salvação. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Paulo está na prisão, está na cadeia, morte iminente, vai ser morto pelo Império Romano. Alegria. Aí você pergunta: como isso é possível? Naquele sentido, duas coisas são importantes: alegria no Senhor. Segunda coisa, o texto remete a um exercício diário. Eu posso me alegrar no Senhor. Terceira coisa que essa história nos ensina: uma vida sem Deus, por mais prazerosa e fácil que pareça, ela vai terminar em desgraça. Um dia a festa acaba. Um dia a festa acaba. Um dia a festa acaba. Quarto, o caminho de volta para Deus passa por um profundo arrependimento. Não tem retorno para Deus, irmão, sem arrependimento. Não tem retorno para Deus sem uma convicção genuína de erro, de pecado, de que precisa recomeçar, de pedir perdão. Meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho pregado hoje em dia, que não fala de arrependimento, que só fala de autoajuda, que você é isso, que você é aquilo, é um anti-evangelho. O evangelho fala da nossa carência e da nossa necessidade, e que nós estamos perdidos sem Jesus. Voltar para Deus só por um arrependimento profundo, genuíno. Aquele moço, ele caiu profundamente em si. Ele estava sob a convicção da graça de Deus, do poder de Deus, e ele diz: pequei contra os céus, pequei contra o meu Pai, já não sou digno de ser chamado seu filho. Isso é arrependimento, irmãos. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança radical de atitude, de mente. Em quinto lugar, olha só, existe em Deus, por Jesus Cristo, graça suficiente para perdoar
todos os pecados. Vocês sabem disso. Existe. E quanto mais pecado, mais graça de Deus. Eu estou falando para míseros pecadores. Não estou dizendo para vocês, isso é o conceito de graça barata, que quanto mais você peca, mais tem graça para... Não é isso. Paulo não ensina isso, a Escritura não ensina isso. A gente está falando principalmente para aqueles que estão perdidos. Sexto lugar, o nosso Deus, olha que coisa maravilhosa, por Jesus Cristo, nos tira da condição de miseráveis pecadores, como aquele moço, e nos coloca na posição de filhos. Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, Pai. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. E o pai disse: negativo, negativo. Traga a roupa para ele, honra. Traga o anel para ele, autoridade. Traga sandálias para ele, ele faz parte dessa família. É por isso que João está impressionado quando ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João está dizendo: como é que pode, como é que a gente explica? A gente era um bando de pecador, perdido, miserável, fazendo tudo que era errado, e aí ele nos salva pela sua graça. A gente não pagou nada, a gente não deu nada, ele nos salva pela sua graça, e nos tira dessa posição, e nos coloca na posição de filhos. Hoje de manhã, terminando a pregação para quem estava aqui, eu disse: irmãos, é motivo de louvor, porque nós somos filhos de Deus. Em sétimo lugar, você pode não ter tido um pai biológico presente, mas você tem um pai celestial. Eu me lembro, amados, que eu preguei uma série de pregações aqui no passado sobre essa história. Eu preguei sobre o filho que foi, os irmãos mais antigos lembram. Eu preguei sobre o filho que ficou, e eu preguei sobre o pai. A igreja não era essa, a igreja era umas 400, 500 pessoas. Foi uma pregação cheia de graça, falando sobre esse pai. Mas uma menina se levantou e foi embora, era muito querida da minha pessoa, e ela me tinha muito respeito, muita honra, muito carinho, muito amor. E no dia seguinte, eu já contei essa história aqui, ela ligou para mim. Ela disse: meu pastor, eu estou ligando para uma coisa. E chorava no telefone. E ela disse: meu pastor, eu estou ligando para lhe pedir perdão. Eu disse: o que foi que aconteceu? O que é que eu lhe fiz? Ela disse: o senhor pregou sobre o pai ontem. Mas pastor, eu não aguentei a metade da pregação, porque era o senhor pregando sobre aquela imagem de pai que eu nunca tive. O senhor sabe que sou eu e mais 3 irmãos, ela era primogênita, e mais 3 irmãos lá em casa, e meu pai abandonou a nossa casa quando nós éramos todos pequenos, e nós somos criados somente pela nossa mãe, uma mulher batalhadora, uma costureira, que fazia de tudo para cuidar e ter os seus filhos bem cuidados. E o Senhor falava do pai, o pai que cuida, o pai amoroso, o pai misericordioso, o pai, e na minha mente foi entrando uma luta muito grande. Eu não tive esse pai, e eu fui embora, e chorava muito no telefone. Estou ligando para lhe pedir perdão, porque eu saí no meio da pregação. Chorou muito, disse: minha filha, você não precisa de perdão, fique tranquila. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, minha filha. Você não tem pai, não teve pai, o seu pai lhe abandonou. Que Deus tenha misericórdia desse homem. Mas deixe-me dizer uma coisa, minha filha, você tem um super pai, você tem um pai amoroso, um pai misericordioso, você tem um pai cheio de graça, você tem um pai cheio de cuidado, você tem um pai provedor, um pai que te sustenta, você tem um pai celestial. Rafinha, quando veio orar, ela citou um texto que eu adoro, lá no livro de Salmo, quando o salmista diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, porque o que a gente imagina, naturalmente falando, é que jamais um pai e uma mãe abandone seu filho. Isso para nós é irracional, é ilógico, mas isso acontece.
Eu conheço muitos casos, inclusive nesta igreja. E filho talvez cresça sem a imagem do pai dentro de casa, e a mãe tem que se desdobrar para ser pai e mãe. Deus abençoe você, minha santa. Honra dobrada para você. Mas mesmo você que está aqui nessa noite, que sente a ausência desse pai biológico na sua vida, saiba que você tem um pai celestial. Ele cuida de você, Ele ama você, Ele provê as tuas necessidades, e você tendo Ele ao seu lado, você não precisa de mais nada, Ele é suficiente. Aleluia. Finalmente, amados e amadas, alguns pais nessa noite que estão aqui, talvez possam ter um filho ou uma filha nessa situação de rebeldia, de insanidade. Talvez ele já foi uma bênção até aqui nessa igreja, já cantou no louvor, já participou de teatro, já foi bênção aqui, mas agora ele está fora. Ele foi embora. Ele não está mais aqui. E você está sofrendo, como pai e como mãe. Há sofrimento. Mas deixe-me dizer uma coisa para você nessa noite. Continue orando. Não pare de orar. Continue crendo que Deus pode restaurar. E continue amando o seu filho. Ame o seu filho. Não deixe de amar. Ore por ele. Creia que Deus é poderoso para restaurar. Creia nisso. Ore com fé. Não desista de orar. Não esmoreça. Continue orando, crendo que o Deus é poderoso para trazer de volta. Quando eu estava terminando essa exposição, a pregação, o esboço, sozinho, em oração, eu me lembrei de uma história. Eu já citei um autor aqui, que ele é pastor lá em New York, chamado Jim Cymbala. Ele é pastor de uma igreja em Nova York, muito conhecida por causa do coral que eles têm. É uma igreja, uma mega igreja. Eles têm um coral lá que é reconhecido em todos os Estados Unidos. Esse homem é um homem de Deus, tem um ministério riquíssimo e vastíssimo. Ele escreve livros. E eu já li vários livros desse homem. E num dos livros que Jim Cymbala escreveu, ele contou uma luta que ele teve com a sua filha. Eu não lembro quantos filhos ele tem, mas a menina dele, quando fez 18 anos, criada nessa igreja, nascida na igreja, quando fez 18 anos, ela chegou para o seu pai, Jim Cymbala, e disse: eu não quero mais ficar nessa casa. Eu só estou nessa igreja por causa do Senhor. Do mesmo modo que esse filho, eu quero ir embora. Quer que eu tenha direito? Ele, minha filha, ele e a mãe tentaram demovê-la da ideia, obviamente. Ela disse: não adianta. Não adianta. Eu vou embora. E foi embora. E ele escreve no livro que ele entrou numa depressão profunda. Ele disse que pensou até em deixar o ministério, ele não conseguia pregar. Ele chegava na igreja, caía no choro, os irmãos o acudiam, seus pastores assistentes iam lá, pregavam, e ele deprimido, a esposa deprimida. Ela ligava uma vez no mês para dizer que estava viva, eles não sabiam onde a menina estava. Estava um dia numa cidade, quando rastreava, já estava nota. Sofrimento. Mas eles oraram, a igreja orou, pessoas de oração oraram, intercederam, e ele e a esposa dele nunca perderam a fé de que Deus um dia poderia trazer essa menina, mas ele ficava ansioso, talvez ela morra, seja morta por alguém. Ele disse que um dia levantou de madrugada, foi tomar uma água, quando viu a porta da sua casa sendo aberta, e ele foi olhar quem era. E quando ele olhou, estava a sua menina. Ele diz no livro, irmãos, que estava o couro e o osso, maltrapilha.
E ela olhou para ele, abriu os braços e disse: Pai, me recebe de volta. Eu preciso de vocês. Eu preciso de Deus. Ele disse: a única coisa que eu fiz foi abrir os braços e acolher aquela menininha no meu peito e dizer: você está de volta para casa. Eu te recebo como Deus te recebe. Deus é poderoso para trazer o teu filho de volta, a tua filha de volta. Creia nisso. Eu pedi para os meninos baixarem um vídeo. Eu não sei se vocês conseguiram. Conseguiram, sim. Eu queria que vocês escutassem essa canção. É possível apagar as luzes aí? Eu acho que fica melhor. E nós vamos orar. Cabeça branca ao relento, teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Finge dar-te, se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas